Estamos diante daquele que é o Senhor de toda a vida, amém, irmãos? Estamos diante do nosso grande eu sou, daquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o Redentor, aquele que é o amado da nossa vida, aquele que é o sustento, aquele que é a ênfase de nós vivemos e existirmos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Irmãos, parabéns para você que conseguiu, nesse dia, vencer a cama, vencer esse horário celeste. Irmãos, eu não sei você, mas eu gosto desse horário de verão. Não gosto quando ele começa, porque o choque é grande, mas a continuidade dele é muito boa, porque a gente vai aproveitando mais o dia, o sol dura um pouco mais, a gente consegue ter tempo de comunhão celestial junto. Mas eu quero também saudar aqueles que nos visitam, você que nos visita aqui pela primeira vez, você seja muito bem-vindo, que o seu coração seja abraçado pela palavra do Senhor, que você seja sacudido pelo Espírito Santo, que você possa sentir mesmo o ardor do Senhor na sua vida. Você é muito bem-vindo aqui, que você possa encontrar neste lugar a palavra de Deus, a orientação direta do coração de Deus, em nome de Jesus, todas as vezes que você estiver conosco. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, por favor, deixe ela aberta aí, Lucas capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Essa é uma parábola que certamente continua falando muito ao nosso coração, assim como todas as parábolas são exemplos de coisas cotidianas da nossa vida. Eu não sei a sua experiência, como você tem vivido, mas eu vou dizer uma coisa para você, certamente eu passo por muitos momentos em que eu coloco diante de Deus muitas coisas e eu não consigo ouvir uma resposta. Eu não sei aqui quantos passam por essas inquietações como eu, mas eu tenho prazos que eu coloco diante de Deus. Senhor, isso aqui precisa ser resolvido. E aí, irmãos, eu não ouço nada. E aí, de repente, eu não consigo ver uma direção, muitas vezes, que é suficiente ao que eu estou falando. E aí o meu coração começa a se apertar um pouco mais, a se inquietar um pouco mais. E eu não sei se essa também é a sua história. Ou não sei se você tem uma pegada de santidade muito alinhada com Deus, que você não, assim, o seu coração fica tão tranquilo. As coisas não acontecem, não vêm na hora que você está desejando, as coisas não andam em conformidade com o que você está planejando, que você consegue manter uma pureza, uma paz, uma tranquilidade, um relacionamento com Deus muito tranquilo. Então, se você já consegue perceber um pouco como eu sou, quando eu começo a botar alguma coisa e aí o negócio vai passando, a minha pegada com Deus ela vai se intensificando. Não sei se você vai entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu vou falar assim, Deus, eu não estou entendendo, não sei se esse amor seu aí está começando né, me pareceu alguma outra coisa, você está me botando numa brincadeira, qual que é? É um jogo de esperar, é um jogo de entender, é um jogo do que isso aí? Eu estou no meio de um negócio, mas irmãos, para você que quem sabe passou, passa, e certamente vai continuar passando por coisas assim, essa é uma parábola que vem do trono ao nosso coração, para a gente entender e compreender o nosso posicionamento diante de momentos como esse. Quero ler então com você, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Senhor, o nosso coração mais uma vez se quebranta por meio da ação do Teu Espírito Santo diante da Tua palavra. E nós queremos que o Senhor continue conduzindo-nos, Senhor, a devoção que lhe é devida nesse tempo, Senhor, assim como em toda a nossa vida, Pai. E clamamos que o Teu Espírito Santo dê-nos o entendimento, dê-nos o caminho e faça frutificar essa palavra, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Para que a gente viva em obediência, para que a gente possa viver de forma que adora o Teu nome, mas para que a gente possa viver de verdade,
como genuínos discípulos teus, que amam a tua presença acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler faz parte do assunto sobre a segunda vinda de Jesus. Está exatamente no capítulo anterior ao que nós lemos, capítulo 17 de Lucas, no ensino que Jesus então está dando sobre a sua vinda aos seus discípulos. E aí então começa no versículo 20 do capítulo 17, quando os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram: escuta, quando que esse reino que você está falando há tanto tempo vai chegar? Quando que esse reino que você está contando o tempo inteiro vai chegar? E aí então, no versículo 20 e 21, Jesus responde um rei que estava estabelecendo esse reino. Mas então o ensino de Jesus a respeito do reino não era somente que o reino havia sido inaugurado, queridos, que ele era real, que ele estava presente, mas segundo os versículos 22 a 24, esse reino, ele seria manifesto de forma plena quando ele voltasse novamente. Então, qual que é a questão aqui? O reino de Deus chegou? Sim. Foi inaugurado? Sim. E quando que termina então para que haja uma completude da manifestação desse reino? Quando Jesus subir aos céus e quando ele voltar. Aí, queridos, por isso que no versículo 25, ele diz então que vai ser rejeitado, e é aquela história que nós já entendemos, já muito bem sabemos. Ele vai morrer crucificado, vai ressuscitar dos mortos, vai subir aos céus, depois de um tempo, vai então retornar. E quando ele vier, disse o versículo 24, ele vai vir como um relâmpago. Então, de uma forma visível e rápida, mas que todo olho o verá. E aí do versículo 26 em diante, Jesus usa dois momentos do Antigo Testamento para explicar o que se dará com essa segunda vinda dele, o que envolve a questão do juízo da humanidade nessa segunda vinda. E eu quero ler para você, diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, a raça humana não esperava, mas já era avisado. E de repente, veio. E em um outro momento, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, versículo 28 do capítulo 17. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, queridos, uma aplicação breve a nós de todo esse contexto aqui. O reino de Deus está entre nós, porque Jesus já veio. Amém, irmão? Alguém pode dar um glória a Deus aí? E o Evangelho já está entre nós. O domínio de Deus já caminha entre nós, entre a humanidade, mas de forma invisível. E de repente, meus irmãos, de repente, quando menos nós esperarmos, enquanto haverão pessoas como nós, comendo, bebendo, comprando, se dando em casamento, quem sabe muitos desses sem se preocupar com Deus, sem desejar saber das coisas de Deus, assim como acontecia na época de Noé, assim como aconteceu na época de Ló, haverá o sinal do Filho do Homem, e quando ele vier, finalmente, aquela separação entre aqueles que são do Senhor, que pertencem ao Senhor, e aqueles que não pertencem ao Senhor, será manifesto. E aí, queridos, do versículo 31 ao versículo 37, Jesus deixa claro que neste dia, o joio será separado do trigo, e ele estabelecerá seu reino finalmente. Maravilha! Glória a Deus! Uma resposta diante da pergunta dos fariseus. Agora, irmãos, o que é interessante? Faz mais ou menos 2000 anos que Jesus disse essas coisas. Ao nosso ver, como que está caminhando essa promessa? Está de forma breve? Irmãos, já no primeiro século, os cristãos perguntavam, por que ele está demorando a voltar? Por que a sua promessa não está se cumprindo? Por que Deus tarda em realizar isso que ele prometeu? Por que ele não vem logo? Por que os ímpios continuam fazendo injustiça? O mal continua prosperando.
a injustiça continua crescendo. Quando será que de verdade Jesus vai voltar e nós teremos todas essas coisas ajustadas e nós vamos parar de sofrer? Agora, irmãos, de verdade, isso parece, eu não sei você, mas isso aqui, para mim, é o meu coração sendo manifesto aqui. É literalmente o mesmo questionamento que eu continuo sofrendo hoje, quem sabe de alguns aqui também. E não é simplesmente acerca da volta de Jesus, para que haja justiça então sobre a terra. Mas a questão é, Senhor, eu não sei você, irmão, mas comigo, Senhor, até quando eu vou continuar suportando essa situação complicada? Senhor, até quando eu vou continuar passando por essa angústia e essa dor no meu dia a dia? Senhor, até quando o Senhor não vai me responder ou não vai me deixar claro o que eu preciso fazer com essa circunstância e essa circunstância? Senhor, até quando eu vou ficar sem resposta? Até quando, Senhor? Como? Como que eu vou continuar vivendo neste lugar desse jeito, Senhor? E aí, queridos, a gente pensa que o problema já é ter essas dúvidas. Eu não sei você, mas o meu coração já começa a ficar inquieto só de ter essas dúvidas. Mas aí, irmãos, a gente começa a perceber que a questão fica pior, porque o que acontece quando essas dúvidas começam a se intensificar? O nosso coração começa a abraçar o desânimo. O nosso coração começa a abraçar a vontade de desistir. Está louco? Para que eu vou continuar nesse negócio? Para que eu vou continuar desse jeito? E aí, irmãos, sabe o que é tremendo? Quando eu leio a palavra do Senhor, e principalmente quando eu li essa parábola, é que o Senhor sabe dessa nossa angústia. O Senhor sabe dessa nossa inquietação. E o Senhor sabe que isso faz a gente ter vontade de desistir. E o Senhor sabe que faz a gente ter vontade de desanimar de vez, irmãos. E é por isso que Ele então deixou essa parábola como resposta ao nosso posicionamento, ao nosso coração, diante dessas questões que ainda não estão respondidas em nosso coração. Presta atenção no versículo 1 do capítulo 18, que Jesus então diz: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, Jesus então já começa respondendo ao coração desses homens que estavam questionando a ele o seguinte: a instrução de Jesus é clara: ei, discípulos amados meus, diante dessas questões que vocês estão se perguntando o tempo inteiro, diante dessas questões que estão incomodando o seu coração, diante dessas lutas que vocês estão passando, vendo a iniquidade crescer e vocês cada vez mais sofrerem, diante das dores que estão à frente de vocês, não parem de orar. Irmãos, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e Ele assim é eternamente. E se essa foi a resposta nesse contexto a esses discípulos, essa continua sendo a mesma resposta do Senhor Jesus ao nosso coração, que está passando por um contexto semelhante. Não deixe que a dúvida guie a sua disposição de orar. Não deixe que a inquietação diga quanto tempo que você tem que orar. Ele diz o seguinte: ore sempre e não desanime nunca. Significa o quê, irmãos? Se dedique a orar e permaneça orando sem desfalecer. E o que é interessante é que Jesus então vai explicar isso que ele está dizendo. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Irmãos, por aqui, vamos só entender a questão cultural, para você entender o sentido disso que Jesus está dizendo e a resposta que ele está dando a esses homens que estavam diante dele. Primeiro juiz. Esse juiz aqui, o que diz o texto? Era alguém que não temia Deus. Então, se era alguém que não temia Deus, era alguém que não tinha senso de justiça. Ele não tinha um senso de uma justiça divina. A sua forma de aplicar a justiça era uma forma completamente incorreta. E, obviamente, por ser alguém que não temia a Deus, ele, com certeza, como também diz o versículo, não respeitava ninguém. Significa o quê, irmãos? Ele não se importava com o que os outros pensavam, não se importava com o que os outros sofriam, não se importava com a inquietação que os outros passavam. Então, se tem um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém, qual que era a forma que ele se sentia motivado em julgar a causa de alguém? Se ele tinha
Isso é óbvio. Então, para ter a sua causa julgada nessa época, a pessoa precisava ser aceita por um dos assistentes desse juiz, que muitas vezes exigiam. E a justiça então era para quem? Para quem podia pagar. Para quem podia lançar uma propina. Ou seja, queridos, os pobres, as pessoas desfavorecidas, eram completamente ignoradas, porque elas não tinham condição de convencer os assistentes e apresentarem a causa dela e entrarem na fila para conseguir o lugar. Então, queridos, o que nós temos aqui? Um juiz que era um homem sem princípio, um homem insensível, egoísta e movido apenas por interesse próprio. Esse era o juiz. Agora, e a viúva? O que culturalmente nós entendemos? A viúva, querido, o fato dela não ter marido, nessa época, significava que ela não tinha quem pudesse representar ela legalmente diante de alguma causa que ela estava sofrendo. O fato dela não ter marido significava que ela não tinha também condição financeira, nem para ela poder se sustentar, nem para pagar alguém para julgar a sua causa. Pelo fato dela não ter marido, querido, ela então não tinha condição de se virar. E aí, normalmente, nessa época, quando se perdia o marido, se perdia o filho também. Por quê? Porque iam para a guerra. E o marido, então, levava o seu filho e morriam os dois. Então, a viúva era alguém que, culturalmente, era completamente vulnerável. A palavra deixa muito claro que aqueles vulneráveis lá eram os órfãos e as viúvas. Eles não podiam nada, queridos. Então, a viúva aqui, ela simbolizava o desamparo total na sociedade. Aquela que não tem ninguém para recorrer a nada, além de Deus. E aí, querido, então, o que nós temos nessa parábola aqui? Temos um juiz corrupto sendo procurado e uma desamparada procurando resposta. Um juiz corrupto sendo procurado e uma desamparada procurando resposta. E o que aconteceu com a viúva? Que não parou de insistir, ficou lá enchendo, clamando, mesmo sem ter condição de ter resposta, mesmo sem ter perspectiva da resposta. O que aconteceu? A resposta do juiz, irmãos, versículo 4 e 5. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Esse molestar aqui, queridos, o significado disso aqui é como se ele tomasse um soco no olho, é literalmente o sentido da palavra aqui no original. Ou seja, o juiz corrupto, presta atenção, sentiu-se como, quem sabe, alguém que sofresse um nocaute ali, pela insistência da viúva, e decidiu fazer justiça à causa dela apenas para ele não ficar constrangido ou porque ele não queria continuar sofrendo diante dos outros. Esse foi o sentido. Então, queridos, a viúva, que não tinha perspectiva, obteve uma resposta e teve a sua causa resolvida porque ela continuou acreditando nesse tipo de juiz. Irmãos, o que aconteceu com essa viúva? Ela não permitiu que a dúvida abraçasse o seu dia a dia, abraçasse a sua consciência e dirigisse a sua posição de clamar. Por quê, queridos? Porque ela não tinha para onde correr. Ela compreendeu que ela não tinha para onde pedir ajuda. Ela estava consciente de que esse juiz era o único caminho para acolher o seu problema, mesmo que ele não fosse alguém que fosse acolher o seu problema. Irmãos, ela não deixou de crer nesse juiz, mesmo que ele apresentasse todos os motivos para que ela desistisse desse juiz. E aí, então, o Senhor continua no versículo 6 e 7, a falar com esses homens que estavam com ele. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça estar demorando em defendê-los? Versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre essa terra? Irmãos, Jesus estava dizendo, se esse juiz, sendo quem ele era, fez justiça, Deus
sendo quem Ele é, o justo juiz, o perfeito em amor, aquele que literalmente conhece a nossa vida por inteiro, o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Esse que é santo, 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 esse que está sentado sobre o trono, regendo todas as coisas perfeitamente, onde nada foge do controle das suas mãos. Esse que continua observando todos os passos, conhece tudo, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ou já não tem mais. Conhece todas as coisas que passa. Irmão, será que esse não fará justiça aos seus? Irmãos, quem são esses eleitos de Deus? O povo a quem Deus escolheu. Deus não deixará o seu povo que Ele separou sem resposta. Irmãos, presta bem atenção na história, uma forma muito resumida aqui. Deus prometeu a Adão e Eva que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e cumpriu isso em Jesus, como ele se tornando um segundo Adão. Irmãos, eu estou falando do Deus que julgou o mundo pelo dilúvio, mas preservou Noé e sua família, cumprindo o seu plano de continuar a linhagem da sua promessa perfeita. Eu estou falando do Deus que escolheu Abraão e prometeu que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, cumprindo essa promessa em Cristo Jesus, de forma plena, como ele sendo um descendente de Abraão. Irmãos, eu estou falando de um Deus que mesmo diante da rebeldia de Israel no deserto, ele permaneceu fiel e sustentou esse povo no deserto por 40 anos. Irmãos, eu estou falando de um Deus que prometeu a Davi que um dos seus descendentes reinaria eternamente, e essa aliança se cumpriu em Jesus, que hoje continua reinando eternamente. Irmãos, eu estou falando de um Deus que mesmo sobre o domínio estrangeiro que estava o povo de Israel, começou a ser dominado por babilônicos, por persas, por gregos, por romanos. Deus continuou sustentando e preparando o caminho para a chegada do Messias. Eu estou falando de um Deus que em toda a história permanece fiel ao seu povo, guiando a igreja até quando Cristo vai retornar. Irmão, os eleitos são o povo que Deus escolheu diante da sua soberania e permanece cumprindo a sua parte do pacto de estar com eles até Jesus voltar. Será que Deus vai falhar em sua justiça aos seus? O Deus que escolhe os seus permanece fiel aos seus. Irmãos, e eu chego aqui a um ponto que essa parábola salta ao meu coração. O que poderia estar fazendo aquele povo, aqueles discípulos, serem abraçados pelo desânimo de permanecer em oração? Irmãos, o que pode estar fazendo você e eu, hoje, nós sermos abraçados pelo desânimo de permanecer em oração? Esquecer quem Deus é. O que pode estar consumindo o nosso coração é deixar de lembrar que Ele é o Deus da aliança. O que pode estar fazendo o nosso coração esmorecer e deixar de lado o nosso clamor diante de Deus é lembrar de quem é o Deus do pacto, quem é o Deus de Jesus Cristo. Irmãos, para eles naquele momento estava sendo criado um caminho de se dobrarem a uma outra imagem do verdadeiro Messias, o Jesus Cristo que estava sendo apresentado diante deles. Eles não estavam aceitando esse Jesus Cristo porque ele não se encaixava no padrão deles de Messias. E porque não se encaixava no padrão deles de Messias, estavam esmorecendo na caminhada com Deus. Estavam esmorecendo. Vai dizer para a gente qual a intensidade da nossa oração. E não vai ser a falta de clareza que vai dizer para a gente qual vai ser a forma que nós temos que orar. Mas sim ao reconhecermos a grandeza dEle, que nós vamos nos prostrar diante dEle e vamos dizer: eu preciso do meu Redentor, e se não for Ele, não há ninguém que possa ir por mim.
E se não for no tempo dele, do jeito dele, na forma dele, não adianta, eu não sei, eu não quero. Porque mais perfeito não existe, ele é a perfeição. E a outra coisa que é interessante é que o versículo 8 começa dizendo, então, primeiro ponto é isso, quem sabe deixamos, ou na verdade estamos deixando de orar, porque estamos esquecendo quem Ele é. E a segunda coisa que é interessante nessa parábola é que o versículo 8 diz assim, ó, digo a vocês que depressa, que loucura, velho. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Eu não sei você, mas eu perguntei assim, peraí, o assunto não era oração? E agora já mandou um Jesus voltando? Mas é porque, obviamente, irmãos, o contexto aqui começou lá no capítulo 17, que estava falando sobre a segunda vinda. Lembra quando nós começamos a conversar? A pergunta do fariseu era qual mesmo? Ei, quando que esse reino vai vir? Quando que o dia da justiça que está sendo anunciado pelos profetas vai chegar? E aí, queridos, nessa colocação final de Jesus, no versículo 8, fica claro que existe uma outra dimensão dessa perseverança em oração. E isso é lindo de ver aqui. Tem a oração, que é sobre a questão que está diante de nós, que era sobre a questão que estava diante deles, a agonia deles de verem a justiça de Deus sobre a terra, vindo sobre os injustos. Mas também, o outro sentido que Jesus está dizendo aqui da oração, é a oração como um anseio do nosso coração de estar diante dele durante a nossa vida inteira. Por isso, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Irmão, esse dia e de noite aqui, não é segunda a sexta-feira com o joelho no chão, mas é hoje, até o dia que ele voltar, desejando a presença dele e se entregando à presença dele. O que Jesus está dizendo aqui é o anseio de estar com Deus em oração até o dia que Jesus voltar, irmãos. E essa é a perspectiva da pergunta de Jesus aos seus discípulos. Será que quando o Filho do Homem voltar, vai ter alguém aqui? Vai ter alguém com o seu coração que continua aos pés se entregando e clamando a Ele? Será que quando o Filho do Homem se manifestar, vai ter alguém permanecendo, crendo, de joelhos? Alguém que continua orando? Irmãos, é lindo ver que orar sempre e nunca desanimar também significa estar preparado para a volta do meu Senhor. É claro que orar sempre e nunca desanimar é a gente aprender a crer, aprender a permanecer e perseverar diante das nossas causas diárias, como assim envolve o ensino dessa parábola, o fato da gente que deve insistir diante de Deus. Isso é óbvio, irmãos, essa aplicação ela é lógica, porque é a causa da demanda da viúva que está aqui no texto. Mas agora, a gente precisa de uma cura dessa viuvez. A gente precisa de uma solução última dessa viuvez. E insistir em oração diante de Deus, de dia e de noite, significa desejar que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha e a vontade dele seja feita na terra assim como no céu. Permanecer em oração significa a sua vontade é melhor que a minha. O teu coração, eu tenho mais anseio do que o meu. Fique de pé no seu lugar. Sabe o que eu consigo entender? Que é orando sempre, sem nunca desanimar, que a gente vai manter as nossas lâmpadas acesas para o dia que o noivo chegar. Irmãos, a minha pergunta para o nosso coração nessa manhã é:
Quem foi que disse para você parar de orar? Quem é o Deus que o seu coração e a sua mente está debruçado? Quem é que está dirigindo a sua motivação de orar? Que imagem de Deus você está em mente? Que imagem de Deus vem ao seu coração na hora de você orar? Será que é a imagem desse Deus que reina e governa soberanamente desde o início? Ou será que a imagem que você está tendo de Deus, quando você vai orar, é dirigido pelas frustrações que estão rodeando você todos os dias? Quando você se curva em oração, você está se curvando diante daquele que é o soberano Senhor, que é revelado em todo o tempo como é? Ou será que você está chegando a Ele com dúvida, porque você está questionando a justiça dEle por causa das suas frustrações? Irmãos, enquanto eu era ministrado pelo Senhor através dessa parábola, eu percebi nitidamente o que me fez parar de orar. Em várias áreas da minha vida, era porque eu estava me curvando ao Deus que as minhas frustrações estavam dizendo para mim que Ele era. E só quando o Espírito Santo toca a gente, traz a gente de volta a compreender quem Ele é, que o fogo volta a aquecer no nosso coração. Nós estamos diante de um Deus que está se revelando a nós aqui agora, neste momento. Dizendo, eu nunca perdi o controle. Eu nunca deixei de cuidar de um fio que seja do seu cabelo. Volta. Volta a estar diante de mim. Quando você falar quem eu sou de verdade. O Deus que viu a sua condição pecaminosa e viu que você não tinha jeito de se salvar. E enviou o único santo, perfeito homem, perfeito Deus, para morrer na cruz, porque eu sou um justo juiz e a causa tem que ser resolvida de forma justa. Somente um perfeito homem e um perfeito Deus poderia pagar o preço que você não pode pagar. E esse Deus está aqui diante de nós mais uma vez, lembrando o nosso coração que Ele continua sarando as nossas feridas, livrando-nos. Ele livrou a gente do pecado eterno e continua livrando a gente diariamente das nossas circunstâncias. Por que que nós deixamos de crer? Porque paramos de olhar para a cruz. A cruz está vazia. Por que que nós paramos de crer? Porque trocamos o Deus do nosso coração. Nessa manhã, Ele, sabendo que a gente não consegue botar Ele de volta, Ele está pegando cada coração aqui e colocando de volta no lugar onde nunca deveria ter saído.
e mostrando para cada um de nós: eu sou o motivo da sua oração. Confie em mim, eu sou o justo juiz. Feche os seus olhos. E diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Pega a minha mão de volta. Tira, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus. As imagens, porque ainda dá tempo. Senhor, a tua palavra diz em Romanos capítulo 8, que nós não somos mais escravos. Nós recebemos o Espírito de adoção. A obra do Espírito Santo é plantar o conhecimento verdadeiro de Deus em nossos corações, que faz com que as nossas orações mudem a ponto de dizermos: Abba, Pai, a ponto de dizermos: meu Pai, o único que me conhece, o meu Pai. Senhor, perdoa, Pai, porque, e sabe, as frustrações alimentaram a nossa incredulidade, Deus, e nos distanciaram de Ti, Senhor. Senhor, nessa manhã, nos sentimos abraçados pela Tua presença. E clamamos. Faz o nosso coração queimar pela Tua presença, a ponto de quando o Senhor voltar, o Senhor encontrar cada um de nós diante da Tua presença. A ponto de quando o Senhor voltar, o Senhor ver os nossos corações diante de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por tão perfeito amor, por ser um perfeito juiz, e por fazer a gente entender que se um juiz completamente incapaz conseguiu dar um caminho, quanto o nosso perfeito juiz. Por a gente perceber que uma mulher completamente desamparada, uma pessoa sem perspectiva, ela também não parou de permanecer até que houvesse a resposta. Deus, que o nosso coração creia de verdade em Tua presença, a ponto do Senhor ver que nós estamos perseverando em oração todos os dias. Que o Senhor encontre em nós, em nome de Jesus, aqueles que Te amam de verdade.